Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Codemeu. Meu nome é José Rogério e nesse vídeo nós vamos voltar a falar um pouco sobre aplicativos, né? No caso, nós vamos trabalhar com a planilha do Google, o Google Planilhas, e nós vamos fazer aqui uma planilha de controle de gastos de orçamento familiar. Há várias planilhas desse jeito na internet e o objetivo aqui é mais assim, para nós praticarmos a utilização de planilhas. Porém, eu vou dar preferência ao Google Planilhas, pois ele é gratuito e tem acesso a todos, desde que tenham acesso à internet, né? E o que nós vamos fazer aqui, você também vai conseguir fazer no Excel, você vai conseguir fazer no Calc, você também consegue fazer no Numbers lá no Mac. Então, vamos abrir aqui nosso navegador. Vamos selecionar aqui os Google Apps. Vamos descer aqui a tela onde nós vamos chegar no Planilhas. Lembrando que vocês têm que estar logado, tá? Para isso precisa ter uma conta no Gmail. Bom, vamos abrir aqui o nosso Google Planilhas. Então, vamos começar aqui. Vou colocar um título aqui. Planilha de orçamento familiar. Aqui. Bom, primeira informação que a gente vai colocar aqui seriam nossos rendimentos que a gente teve no início do mês, né? Vamos colocar aqui como o salário líquido. Que o interessante para nós aqui é termos o valor do salário líquido, não bruto, né? Vocês podem colocar aqui, em vez de salário líquido, pode colocar rendimentos, tá? Que fica mais genérico, né? Dependendo de onde você trabalha, você tem uma remuneração variável, né? Então vamos colocar aqui rendimentos, né? E aqui vocês vão colocar o valor em reais, né? Vamos clicar aqui em formatar como moeda, né? E aqui, por exemplo, o bom de você colocar formatar como moeda é que ele já fica no formato de moeda, né? Vou colocar zero aqui. Bom, agora nós colocamos os rendimentos, nós vamos colocar os gastos. Então, eu vou colocar aqui gastos. Então, vamos começar aqui colocar os gastos fixos. Gastos fixos é tudo aquilo que já é esperado, que você tem para gastar no mês, tá? Que não é surpresa nenhuma, você sabe que você tem aquele valor lá. O que que pode ser? Vamos colocar aqui aluguel, pode ser, por exemplo, internet, luz, conta de luz, conta de água, comida. Vamos colocar aqui esses gastos fixos aqui. Vamos fazer assim, fazer diferente aqui, gastos. E aqui eu vou colocar gastos fixos. Pronto. E aí nós vamos colocar aqui em separado. Aluguel. Vamos fazer dessa forma. Aluguel, internet, luz, água, gás,
E aqui eu vou colocar supermercado, para quem faz as compras de mês. Vou deixar aqui também como monetário. E aí vocês podem adicionar mais outros gastos aqui, além desses que eu coloquei, né? Vamos colocar agora cartão de crédito, né? Caso tenha. Educação. Aqui, educação, a gente pode colocar aqui curso de inglês, como exemplo, né? Faculdade, né? Todos os gastos que a gente tem com educação, a gente vai colocar aqui. Que mais? Ah, gastos variáveis. Esses aqui são os gastos que a gente não espera, tá? De repente, medicamentos. O medicamento, ele pode ser tanto um gasto fixo como pode ser um gasto variável. Ele é um gasto fixo quando você tem ele todo mês. Você sabe que você precisa daquele medicamento todo mês. Por exemplo, uma insulina, né? Então você sabe que todo mês você vai ter aquele gasto. Então ele entra como custo fixo. Se é um gasto que você precisou ter porque você caiu e aí você teve de comprar algum remédio que você vai usar só naquele mês, aí ele entra como variável. Então, o medicamento ele pode ser tanto fixo como pode ser variável, tá? Por enquanto, a gente só está preenchendo os dados aqui da nossa planilha. O que a gente pode colocar aqui também? Lazer. Vamos colocar aqui é, diversão, por exemplo. Vou colocar aqui diversão. Gastos que a gente tem aí para o dia a dia, né? Lazer é melhor, vamos colocar assim. Aí em lazer, vou colocar aqui em cinema, shopping, etc. Esses aí a gente vai colocar como os gastos variáveis, né? Aqui nas planilhas aqui. Aqui, como é o título da tabela, eu vou mesclar essas duas células aqui, ó. Quando a gente clica em mesclar, a gente vem aqui, ó, mesclar células. Olha lá. Fica como se fosse uma célula só. E aí o título eu vou colocar ele em centralizado. Selecionar aqui, centralizado. E aqui eu vou preencher com essas bordas mais grossas. E vou colocar aqui em negrito. Aqui, rendimentos. Vou fazer assim.
Opa, selecionar aqui essas duas células. Ah, tá. Vamos separar aqui, ó. Vamos deixar sem. Aqui. Pronto. Vamos separar aqui o total, os rendimentos. Aqui também vou separar. Separar aqui os rendimentos dos gastos e do total. Aqui. Gastos. Aqui eu vou mesclar. Rendimentos, gastos fixos e gastos variáveis. Que eu também vou eliminar aqui essa linha. Eliminar a borda, né? A linha não. Aqui. Deixando essa tabelinha dessa forma assim. Então aqui a gente vai poder colocar aqui os nossos gastos. Aqui também vou mesclar. Aqui também vamos mesclar. Opa. Vamos colorir aqui. Vou preencher com uma cor. E aqui vou clicar em negrito. Gastos. Vou colocar uma linha a mais aqui. Seria uma linha abaixo. Vamos fazer assim, ó. Rendimentos. E aqui eu vou colocar, por exemplo, salário líquido. Dependendo do seu rendimento, pode ser um salário, pode ser outra coisa. E aqui em rendimentos eu vou mesclar e vou colocar dessa forma assim. Rendimentos também eu quero em negrito. Aqui vamos colocar uma cor de preenchimento. Esse azulzinho aqui, pode ser. Gastos fixos, gastos variáveis, tá. Rendimento, gastos. Os fixos variáveis. Aqui eu vou colocar em negrito. E aqui gastos variáveis também vou colocar em negrito. Ficando legalzinho nossa planilha. Então vamos lá. Aqui nós vamos colocar o salário líquido. Os gastos fixos, nós vamos colocar aqui total dos gastos fixos.
aqui, total, gastos variáveis. Aqui também nós vamos colocar valor monetário. Aqui também valor monetário. Não sei se aqui também tá, mas vamos deixar assim, valor monetário. Total de gastos aqui, eu vou ter a soma dessa célula aqui, que é a D10, até a célula D17. É mais fácil eu pegar e somar, selecionar tudo isso aqui, parar onde eu quero no total, e aí eu clico em soma. Um tab. Então aqui vai ser a soma de todos os totais. Ah, ele fez diferente, espera aí. Não é isso que eu queria. Não é isso que eu queria. Soma D10 até dois pontos D17. Não tab, ok. Então nessa fórmula aqui, soma, eu vou somar todos os valores, que vai começar aqui no D10 e vai até o D17. Mesma coisa aqui em gastos variáveis. Aqui eu vou ter uma fórmula também que vai pegar do D20 ao D21. Então vai ser igual soma D20, dois pontos, D21. Então tab. E aqui no total, nós vamos colocar uma fórmula aqui. Vai ser igual a essa primeira célula aqui, que é o salário líquido, que é o D6, D6 menos, aí, entre parênteses, vai ser o D18 mais os gastos variáveis aqui, que é o D22. Fecha, tab. Pronto. Vamos ver se deu certo a nossa tabela? Então, vou colocar um salário líquido aqui. Vou colocar R$ 5.000. O total aqui, 5.000. Ok. Por enquanto ele não está subtraindo nada. Vou colocar aluguel aqui. Vou colocar valores aleatórios. 300. Internet 40. Luz 50. Água 40. Gás 90. Supermercado 700. Cartão de crédito, eu sou controlado, não gasto nada com cartão de crédito. Educação, vamos lá que eu estou fazendo um curso, vou colocar aqui 67 por mês. Tá. Então, 1.287 é o que eu tenho de gastos fixos. Tá? E ele já reduziu aqui do total do salário líquido, tá vendo? Então agora eu vou colocar variável. Vamos ver. Vamos lá que eu fui no cinema, gastei um pouquinho no shopping. Lá que eu gastei uns R$ 400 de lazer. Tá lá. Então me sobrou aqui no final do mês R$ 3.313. Tá?
do meu salário de 5.000. Eu fui bem tranquilo aqui nos gastos fixos aqui, né? Os gastos fixos poderia ser muito mais, né? Mas aqui é só para a gente praticar aqui a, a utilização de planilhas e utilização de fórmulas aqui no nosso Google Planilhas. É possível também a gente criar aqui outras abas. Por exemplo, eu posso adicionar aqui outras abas para colocar planilhas diferentes daquela que eu cliquei. Por exemplo, aqui na página 1, então eu tenho essa planilha que eu criei. Eu posso criar várias páginas aqui, ó, onde eu posso colocar outras planilhas fora aquela que eu fiz, né? Se eu não vou fazer nada aqui, eu vou excluir essas páginas aqui, que eu incluí aqui. Pronto, vai ficar só com essa página aqui. Então aqui eu tenho a minha planilha aqui de orçamento familiar. Aí vocês podem colocar aqui, por exemplo, um mês de referência. Por exemplo, mês, por exemplo, janeiro, né? Então eu tenho a planilha aqui do mês de janeiro, por exemplo. Vamos colocar aqui, colocar um bold. Minha planilha do mês de janeiro, certo? E eu posso depois duplicar essa planilha aqui para os outros meses, né? E assim eu já tenho uma planilha aqui de orçamento. Posso aumentar aqui as linhas, né? E incluir, por inserir uma linha acima, né? Então aqui eu posso incluir um valor diferente. Por exemplo, nos gastos variáveis eu posso incluir, por exemplo, eh, viagem, se eu fiz alguma viagem no mês, né? E aí eu vou colocar aqui a viagem, o gasto que eu tive. Por exemplo, vamos lá que eu gastei R$ 600 de combustíveis, né? Ah, é verdade. Se eu tiver um carro, eu teria de colocar aqui combustível, né? Vamos colocar aqui. Inserir uma linha aqui. Inserir uma linha abaixo. Combustível. Ah, que eu gastei R$ 340 de combustível no mês, né? E aí a gente vai colocando coisas diferentes, né? Eu não viajei, então eu vou excluir aqui essa linha. Excluir a linha, pronto, né? E aí a gente vai incluindo linhas a mais, né? Até que a gente tenha uma planilha de orçamento familiar mais condizente com a nossa realidade, né? Era isso que eu tenho que fazer para vocês hoje, né? Uma planilha de orçamento familiar utilizando o nosso Google Planilhas, tá? É, Aprendemos aqui a mesclar células, a utilizar cores de preenchimento, eh, formatar aqui as bordas da nossa tabela e utilizar aqui algumas fórmulas que nós temos aqui dentro do Google Planilhas, né? Espero que tenham gostado. É um vídeo bem simples, né? E o próximo vídeo que eu vou fazer, a gente já estou pensando em fazer um vídeo aqui já para trabalhar com Windows Forms no C Sharp em um banco de dados do SQL Server. Talvez seja o próximo vídeo que eu vou fazer aqui. Para quem gostou, dê seu like, inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a próxima.